Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 12 de junho. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Salmo de Davi, número 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos coluiavam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu confiarei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu nome por misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios emudeçam na sepultura. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Salmo de Davi, Salmo número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Vou ler de novo o versículo 6 do Salmo 32. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Este salmo não diz o autor. Salmo 33. Como eu digo, nem todo salmo diz o autor. Então, se não diz, nós não podemos falar. Então, Salmo 33. Autor anônimo. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Que mistério, hein? Que coisa profunda. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Misericórdia, Senhor. Salmo 33, versículo 14. Deus está te contemplando agora, aí onde você está. Deus está me contemplando aqui, agora. Onde você está agora? O que você está fazendo? Deus está te contemplando. A Bíblia está dizendo. Continuando. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, todas as nossas obras estão diante de Deus, sejam boas ou más, sejam boas ou ruins. Deus contempla. Comentário meu, e o versículo 15 está dizendo: Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras.
Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Então não adianta ter um grande exército e ter muita força se Deus não estiver à frente da peleja. Graças a Deus. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Aleluia, glória a Deus. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, e exorta a confiar nele. Salmo de Davi, quando mudou seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Salmo número 34. Este salmo é também do rei Davi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. Você ouviu a leitura do dia 12 de junho. Você ouviu os Salmos 31, 32, 33 e 34. Eu queria fazer aqui um pequeno comentário do Salmo de Davi, número 32. O versículo 3 do Salmo 32, Davi diz assim: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. O versículo 4 do Salmo 32. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5.
Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. Então, Davi, ele só teve paz na alma dele quando ele confessou aquele pecado que ele cometeu, aquele adultério com Batseba, que Batseba era casada com Urias, e Davi mandou apanhar Batseba para se deitar com ela e ter relação sexual, e o marido dela estava na guerra. Depois, Davi mandou buscar Urias e queria que Urias fosse se deitar com Batseba, porque Batseba engravidou de Davi. Mas Urias não quis ir para casa, ele preferiu ficar ao redor do palácio ali, cuidando em vigilância, devido estar havendo uma guerra. Mas ele veio da guerra, mas ele não foi para casa, ele ficou ali por perto do palácio do rei Davi. Ele não foi se deitar com a sua mulher, mas ela já estava grávida de Davi. Depois Davi mandou uma carta pela própria mão do Urias para que Joabe colocasse Urias na zona de risco, de perigo, para Urias morrer. E Urias morreu. E esse filho de Davi com Batseba, Deus não deixou viver. Ele nasceu, mas ele morreu. Então este pecado estava consumindo a vida de Davi, estava consumindo os seus ossos. Mas quando ele confessou a Deus, quando ele abriu o seu coração, verdadeiramente, Deus o perdoou, porque ele se arrependeu. Então esse é o Salmo 32. Outro comentário que eu quero fazer no Salmo 34, versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu tenho sempre falado que eu tenho muito respeito à pessoa dos anjos. Eu não tenho coragem de brincar, ironizar, falar os anjinhos. Eu estou vendo um anjo aqui, eu estou vendo um anjo ali, ou debochar de quem, porventura, possa ter a visão de um anjo. Eu não idolatro anjo. Eu adoro a Deus. Deus é quem nós podemos adorar. Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, a Trindade. Mas os anjos existem. Se a Bíblia diz que ele acampa ao nosso redor, nós não estamos vendo, mas tem um anjo acampado aqui ao meu redor. Se você crê, se você está na presença do Senhor, está dizendo aqui que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas tem muita gente aí do andar de cima, quando eu digo do andar de cima, dos grandes pregadores, achando que por nós acreditarmos que os anjos existem e que eles têm o ministério deles dado por Deus, que nós idolatramos os anjos. Quem pensa assim a meu respeito está muito enganado. Eu não sou essa pessoa. Mas eu não sou também esta pessoa que brinca, que debocha, que ironiza com a pessoa dos anjos. Que Deus tenha misericórdia desses pregadores que acham que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala dos anjos. A Bíblia nos diz que Ló foi tirado de dentro da sua casa pela mão dos anjos, ele e a sua família. A Bíblia diz que o anjo apareceu para a mulher de Manoá no campo. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Gideão. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Abraão. E por aí vai. O anjo falou com Agar no deserto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então você que está ouvindo essa leitura, quando você ouvir alguém brincando em relação aos anjos, não faz parte dessa gente não. Sai fora. Porque isso não agrada a Deus. O anjo do Senhor confortou Jesus. O anjo do Senhor
apareceu para o sacerdote Zacarias, que deixou ele mudo, porque não acreditou na mensagem do anjo, que Isabel, mulher de Zacarias, ia ter um filho. O sacerdote duvidou, ficou mudo. O anjo do Senhor apareceu para Paulo. O anjo do Senhor apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos. Então, sobre os anjos, fala de Gênesis e Apocalipse. Eu não sei por que determinados pregadores têm a coragem de brincar e ironizar sobre os anjos. Eu não sou essa pessoa. E não idolatro o anjo. Eu respeito e reconheço que eles existem. Obrigada por me ouvir. Deus te abençoe. Se você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, você estará ouvindo na próxima gravação a leitura do dia 13 de junho. Deus te abençoe. Se você está gostando deste trabalho, compartilhe, ajude a semear esta preciosa semente que é a palavra de Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe.